Então vou continuar respondendo aí a tinga na questão do pedágio, né? Aí o jogador tinga, na minha visão, respondendo de maneira inconsequente e até um pouco irresponsável. Aliás, demonstrando o comportamento de pessoas na igreja e eventualmente dentro de padrões ocultistas, os mais nocivos padrões ocultistas de comportamento, e os mais violentadores. E também constatando de que, na verdade, apenas complementando aquele argumento, eu acho que de certa forma eu já falei isso, mas acho importante falar novamente, a questão da falta de foco na igreja, né? Porque a igreja no final ela quer apenas verificar se a pessoa sofre, e portanto prolongar o sofrimento, né? Por meio da mentira. Ela não quer trabalhar com o pecado de verdade para superar o pecado de verdade. Ela quer apenas continuar machucando as pessoas com mentiras. Elas não querem que na experiência de igreja que eu tive, né? Não todas as igrejas, mas pelo menos algumas, elas desejam fazer com que a pessoa sofra por meio da mentira e não que ela mude de comportamento e não trabalhar eh, os pecados verdadeiros que a pessoa cometeu para fazer com que a pessoa supere o pecado. Não, eles querem continuar mentindo contra a pessoa para que ela sofra sem superar o pecado, sem que ela receba ajuda na superação do pecado, mas apenas recebendo informações falsas para sofrer, né? Com a sua maldade, e não argumentos verdadeiros para a superação dos próprios pecados, descaracterizando aí o comportamento da igreja, que também pode ajudar. Podemos superar os pecados sozinhos? Podemos, mas eventualmente a pessoa pode ir na igreja justamente receber ajuda, porque de repente a pessoa acredita que não consegue sozinha, então, portanto, a igreja pode e deve ajudar, né? Essa é a missão da igreja, ou mesmo a missão das pessoas no geral, não é nem só da igreja, a missão das pessoas é justamente ajudar as outras em relação aos pecados que elas possuem, né? Sem ficar punindo, lançando mentira, ao invés de lançar informações verdadeiras para fazer com que o pecado seja superado efetivamente, ao invés de ficar prolongando e aumentando o sofrimento da pessoa em relação a falsas informações que no final estariam, como é que eu posso dizer, atrasando, ou seja, além de serem inúteis, elas estariam eventualmente evitando com que as pessoas falassem a verdade sobre o pecado verdadeiro, que é algo que seria mais eficiente, e ao invés disso elas preferem fazer a pessoa sofrer com informações falsas, ou se eventualmente elas fizerem os dois, você está prolongando o sofrimento da pessoa quando seria necessário apenas falar sobre o pecado da pessoa para que ela supere. Ok. Uh, passou um carro, sei lá, ou de ou polícia, ou ambulância, ou bombeiro aí passou. Então vamos lá. Uh, Respondendo ao Tinga, apenas fazer um complemento naquilo que o Tinga estava falando, sobre a questão de pagar pedágio não faz sentido, porque mesmo que fosse teste, veja só, se fosse teste com a pessoa que eventualmente é maldade, também não poderia, porque se depois eles cobraram dizendo que não haveria cobrança ou não haveria acusação ou haveria proteção, e antes não teve, significa automaticamente que eles já concordavam com o comportamento antes. Então, se eles concordavam com o comportamento antes, também não precisava de teste comportamental, então não precisava pagar pedágio. Porque o pagamento de pedágio seria justamente então. Aí que tá. O pagamento de pedágio só seria fazível para pessoas com quem você não concorda com o comportamento. Se você concorda com o comportamento da pessoa, você não tem como pagar pedágio. Você não tem por que pagar pedágio. Você não tem por que cobrar pedágio da pessoa que eventualmente você concorda com o comportamento. Por que você vai cobrar dela? Então discorda, tá. Acabou se contradizendo. Tinga, tinga! Eu fazendo argumentos e veio ali dando a visão do jogador, a visão do boleiro. Não pode cobrar pedágio. Você não pode cobrar pedágio. Pode ser que o objetivo não tenha sido dizer a meu respeito. Se o objetivo não foi falar a meu respeito, ok. Aí você vai cobrar pedágio dos outros times que vão lá jogar contra o Grêmio, jogar contra, sei lá, o Internacional. Aí vão ter dificuldade para ganhar lá na casa dos adversários no Rio Grande do Sul. Agora, ou talvez até outros times gaúchos, né? Agora, se eu eventualmente estou na igreja, não, nós vamos aqui cobrar pedágio de um gaúcho, é negativo. Eu vou lá num estudo ou na igreja em que haja gaúchos, não sei se o problema é, ou nem só gaúchos, mas pessoas que estão dentro desse padrão ocultístico, dentro desse padrão ocultista, não tem por que cobrar pedágio se você concordar com o comportamento. Se você está dizendo que você concorda com o comportamento da pessoa e você não ataca ela da mesma forma, justamente agora, se você concorda com o comportamento da pessoa, não tem por que cobrar pedágio. Se você concorda com o comportamento da pessoa, não tem por que testar, porque você já acha que ela não é maldosa, então você não tem por que testar. Se ela não tem maldade, se você concorda com o comportamento, não tem por que testar. E, consequentemente, não tem por que criticar o comportamento dela. Ou seja, todos os níveis que eles estão tentando colocar para dizer que eles podem fazer, não. Se eventualmente eles concordam com o comportamento, eles não têm por que fazer nenhum dos três.
Eu não tenho por que fazer nenhum dos três. Não tem que cobrar pedágio. Como é que eu vou cobrar pedágio de quem não concorda? Eles cobravam o pedágio, no caso, por exemplo, do Velho Testamento, eles cobravam o pedágio em relação aos judeus que eles não gostavam. Tinha um povo ali que, de repente, até porque estaria sendo protegido por Deus, não sei porque exatamente eles não gostavam dos judeus. Era meio também por causa das confusões ali de Esaú e Jacó e por outras coisas. Eram descendentes de Jacó. Não, esses caras não, esses caras não. Não, 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 não. Primeiro, eu não sabia. E não se pode cobrar de pedágio de quem pessoa que não sabe que está sendo cobrado. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. E aí tentaram, a boleirada tentou, né? Aí a boleirada vamos ali. Não, você não pode fazer isso. Você não tem autoridade para fazer isso. É, em relação a esse pedágio. Tanto que depois Deus foi lá e repreendeu, né? Os que cobraram pedágio. Diga-se de passagem, Deus foi lá e repreendeu, não é mesmo? Essa é a narração bíblica. Primeiro, e outra, não podia cobrar pedágio, porque no final vocês eram coniventes com o comportamento. Tanto que depois diziam que seria protegido. Ué, se é protegido aqui, já concordava lá. Se. Se. É, se agora vai ser protegido, já concordava antes. Não, mas cobrar pedágio, como cobrar pedágio? Bom, eu tinha que saber do pedágio. Segundo, não, mas como é que vai cobrar de quem concorda? As pessoas não cobravam pedágio de quem, dentro das suas próprias terras, já pertenciam às próprias terras. Ou quem eles já concordavam com o comportamento. Não se cobrava pedágio de gente que já tinha de algum tipo de acordo, entendeu? Não. Ou pessoas das próprias nações. Como eu pertencia à nação naquele momento, e havia conivência comportamental, não podia ser cobrado pedágio. Tanto que depois disseram que o meu comportamento estava ok, porque agora seria protegido, ou não seria atacado. Então é a mesma coisa. Então, da mesma forma, não podia cobrar pedágio. Então eu discordo do argumento de tinga, tinga, em relação aí, até já falei aí nos três níveis, né? Então esse vídeo fica por aí. Deus é bom, constatando o erro dos outros, ainda tentando fugir, né? Tentando fugir ali. Eu constatei o erro que não poderia ter sido criticado antes. Ele falou, não, mas aqui tem um motivo. Ou seja, não era comportamental. Teste também não podia. Justamente porque eu já concordava com o comportamento. Então não tinha por que aplicar teste. Se você já concordava. Se o comportamento já era protegível. Né? Mas eu tinha falado só na perspectiva da crítica. Ué, como é que você concorda com o comportamento e agora vai criticar? Sendo que agora está dizendo que vai ser protegido e não pode ser criticado. Então, da mesma forma, eu tinha falado só sobre a questão da crítica. Não, mas agora na questão do teste é a mesma coisa. E na questão de cobrar pedágio é a mesma coisa. Não, tudo bem. Qual que é o argumento do. Seria, supostamente, o argumento do Tinga. Tinga! Qual seria o argumento do Tinga? Eu vou cobrar o pedágio de uma pessoa que eventualmente participa de uma outra nação, sem saber. Para mim, eu nem participava de nação nenhuma, inclusive. Diga-se de passar. Mas tá, ok. No máximo uma nação de Deus, né? Mas não uma nação que representaria ali algum povo específico, né? Ou alguma nacionalidade, ou alguma etnia. Eu não representava etnia. Tá, ok. Mas aí o argumento digo, não, mas eu vou ter que cobrar pedágio de fora. Mas peraí, você já concordava com o comportamento antes? Tanto que disseram que o comportamento, quando eu não mudei o comportamento não era criticado. Não, mas tem pedágio. Não, porque o comportamento não era criticado. Se houve conivência com o comportamento, não tinha por que cobrar pedágio. Porque vocês não cobram pedágio de quem vocês são coniventes com o comportamento. Porque vocês sempre. A prática sempre foi essa. O pedágio não era cobrado de todo mundo. De vocês não eram. Essas nações, o argumento que eventualmente é utilizado sobre o pedágio, das nações que cobravam pedágio das outras, eles não cobravam deles mesmos. Eles não cobravam deles mesmos. Ou pelo menos de quem, nesse caso, o comportamento, com quem o comportamento era concordado. Então não tem lógica, não pode cobrar pedágio. De qualquer forma, se fosse cobrável, não, teria que saber. Ah, eu poderia pagar pedágio, mas eu já estava pagando com as minhas atividades, portanto eu não precisava sofrer toda a perseguição com falso testemunho. Então agora você está dizendo, não, o falso testemunho não poderia ser cobrado a título de comportamento, no sentido de que, pô, havia concordância com o comportamento. Não, mas eu concordava com o comportamento, mas tinha que cobrar pedágio em relação ao falso testemunho para que a pessoa se estressasse. Quer dizer, não tem porquê. E outra, mentira, porque ele já estava fazendo as atividades para a própria igreja. Então ele já estava dando algo bom. Precisava mais? Não. Eu já estava fazendo algo para a igreja. Eu já estava produzindo. No bom sentido, inclusive. Coisas muito boas. Aliás, tanto que era a própria igreja no final concordava, né? Porque protegeria depois o próprio comportamento.
Não, mas eu estou cobrando aqui, mas não, você concorda com o comportamento, então não pode. Então o comportamento era acordado. Então não podia. Ou porque justamente eu participava ali do negócio. Então não podia. Porque se cobrar pedágio de quem eventualmente já se concorda. Mas não só isso. No fundo eu já estava pagando então de outra forma. Ah, e aí que tá. Tem que se explicar qual é a forma que vai ser pago. Como não foi explicado que haveria falso testemunho, então não teria porquê. Se eventualmente tem que pagar pedágio, tem que explicar que, primeiro, tem que pagar, teria que explicar isso, que eu não sabia, e teria que explicar qual é o método de pagamento. Eu poderia pagar de outra forma, sem precisar enfrentar falso testemunho. Até porque já estava produzindo para a igreja, já era pagamento, na verdade. Se precisasse de pagamento, já era, já estava sendo feito. Ah, não, mas ainda tem que ter o falso testemunho. Não precisa, não precisa. E outra, havia conivência comportamental, então não tem por que pagar pedágio. Porque no fundo já estava eventualmente participando, já era conivente, então não tem por que pagar pedágio, justamente porque se concordava com o comportamento. Da mesma forma que não podia se criticar e não podia se lançar nenhum tipo de teste pelo mesmo motivo. Então, valeu. É, Deus é bom, valeu.